Olá, olá, olá a todos vocês que estão aqui ligadinhos no nosso perfil do Instagram para receber muita informação nessa noite. Nós estamos com entrevista especial com aquele que, junto com a história do petróleo, né, já vem estudando o petróleo aqui desde a faculdade, o professor doutor. Quero dizer boa noite, doutor Luiz Exílio. É um prazer ter o senhor com a gente. É uma honra para mim, como jornalista, entrevistar aí uma autoridade como o senhor na área, que nós tanto precisamos, que é essa área de geologia, de minerais, de petróleo, de meio ambiente. Então, seja bem-vindo na live. Bom, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a você o convite, né? E também a Roseli Martins aí, que está no movimento, né? Eu recebi aqui em Belém, nós conversamos, foi uma primeira conversa, e ela insistiu muito em eu fazer live aí com você e tal, e eu disse, tá bom, vamos. Eu hoje tenho evitado até de certa forma, né? Porque eu dou palestras, tudo isso, mas tenho evitado porque as coisas assumem proporções e quando a gente vê, do nada, a gente passa por situações assim bem, que eu diria, vamos dizer, de pressão mesmo, entende? Mas não há problema nenhum. Eu sempre digo que eu, desde criança, aprendi com meus pais e com a minha vida que aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu repito isso com muita tranquilidade, eu nunca fugi do bicho. Até porque nem vinha bicho, eu nunca corri com medo. Corria todo ficar para ver o bicho, nem chegava o bicho era pequeno, menor que eu. E quando era maior, minha querida, não tinha história. Muito prazer, eu gosto de começar assim, né? Então, é uma honra realmente falar para vocês todos aí, né? Um público-alvo, como eu digo, diverso, interessado nessas questões ambientais, nessas palavras que giram aí, né? Efeito estufa, mudança climática. É tanta palavra envolvendo a questão climática que eu tenho uma relação aqui, já tem uns 30. Eu vou criar um dicionário de neologismo sobre as questões climáticas. Tem federalismo climático, crise climática, economia climática, pauta climática, mercado climático, protagonismo climático, ativismo climático, regulação climática, negacionismo climático, autoridade climática, encontro climático, plano climático, racismo climático, justiça climática. É tanta coisa, né? E agenda climática, que é o que a gente vai conversar aqui. Então, assim, vamos falar, né, eu digo assim, coisas certas ou corretas, de uma maneira humorada, bem humorada, né, para não, diluir tensões com relação a esse tema, que realmente a coisa está tensionada, né? A gente está vendo aí a cada momento. E podemos falar também sobre a questão do petróleo. Eu estou à disposição de vocês, boa noite. A gente tem uma hora aí, né? Espero que vocês possam extrair de mim, né, o que vocês precisam saber. Então, eu estou à disposição sua e pode começar o pinga-fogo, a pergunta. Pode começar, vamos começar. Vamos lá, e graças a Deus que o brasileiro tem bom humor, senão ele não suportaria essa pressão climática, uma pressão climática. Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre verdades e mentiras, sobre essa tal agenda climática. Que diacho é isso? Como o senhor define esse termo aí, agenda climática? E faça aí, já aproveite e faça um resumo histórico de como, onde ela começou, né? De onde ela veio até chegar onde nós estamos e quais os reais objetivos dessa agenda. Bom, eu vou, assim, me permitam 1 minuto ou 2 para fazer uma pequena apresentação, porque o meu nome, como eu digo, né, agora está circulando aí, é muito fácil, o cara vai em inteligência artificial, vai em Google, e eu não sei nem às vezes o que sai, né? Sai meu currículo, sai algumas publicações. Outro dia que fizeram uma consulta por causa de uma manifestação, me disseram assim, um homem levanta e faz uma pergunta. Então, assim, né? Eu queria dizer para você o seguinte, né? Eu sou realmente um geólogo de base, né? Aquela minha foto bacana. Eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas aí, né? Não sei se estão vendo aí uma foto do geólogo aí com seus 26 anos de idade, trabalhando lá no norte de Goiás, entendeu? E depois a outra foto que a gente pode botar ali, a 2.
Eu trabalhei numa região, não sei se vocês estão vendo, aquela da bacia, essa aí. Bom, vou falando. Então, eu digo que você chegar a uma condição que você, até que me chamam, e eu sei lá, um momento, mas você já é um cientista, né? Eu acho que até chegar nessa posição, a gente passa realmente por muito tempo. Então, eu digo assim, eu tenho 54 anos, né? Desde que eu entrei na faculdade de Geologia até hoje, né? Botaram, eu vi que na chamada colocaram algumas coisas, títulos meus, né? Nem essa é a outra, essa aí, essa foto. Então, títulos meus, né? Então é demorado você chegar a essa condição, porque você, primeiro, né, tem que ser professor, você tem que ser pesquisador, tem que ter projetos, pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas. Eu sempre gostei muito da prática, né? Sempre orientei muitos estudantes de graduação, fui professor de várias disciplinas de geologia. Então, demora para você chegar num estágio desse. E é muito conhecimento, que eu digo, e às vezes você tem dificuldade de, né, decodificar linguagem. Eu vou procurar decodificar linguagens, principalmente com essas questões que a gente vai falar, certo? Então, a minha apresentação é simples. Eu tenho essa foto aí, que eu vou começar, inclusive, com essa foto para a gente conversar a questão, né, de que é a agenda climática e como vem toda essa história. Eu digo assim, desde 1972, né? Desde 1972, da questão em Estocolmo, eu estava no meu curso de geologia, quando já havia essas questões, né? Está mudando o clima, e sempre se trabalhou a questão natural, certo? Eu digo que nós temos três grupos que trabalham com essa questão. Isso tem alguns vídeos rolando aí, mas eu vou ser simples. Nós temos um grupo que é esse grupo oficial, que trabalha nos painéis, IPCC, né? Esses grupos, o nome já diz, painel intergovernamental, são governos, são cientistas, né? De um modo geral, ligados a essa área, enfim, são cientistas. A gente, de brincadeira, eu digo, né, chama chapa branca, porque eles representam governos. Então, eles vão lá falar o que o governo que ele está no momento, o governo de ocasião, em qualquer país do mundo, tá? O Brasil não é exclusivo nisso. Vem, cara, de onde ele vier, ele vai lá para o IPCC, faturas diárias, faturas coisas bacanas de onde ele vai, e sentam e conversam. São cientistas, e eu, com respeito, todos eles, mas a gente chama de chapa branca, porque ele repete o que está dito, o que vai ser dito. E tem os cientistas que são independentes, que eu considero assim, com esse mesmo nível de conhecimento, né? E essa independência faz com que também eles, né, os outros, gozem a gente, brinquem com a gente, dizendo que nós somos céticos, né? E outros adjetivos, né? Porque nós somos independentes, nós não falamos aquilo que o governo quer, nós procuramos mostrar para a sociedade realmente o que é e o que não é, o que pode ser e o que não pode ser, né? Eu digo sempre que essa questão de verdade científica, ela, às vezes, pode mudar em função de teses, de outros elementos que são estudiosos, vão ser estudados. Então, assim, de saída é importante saber que existem realmente essas discussões entre cientistas. São muitas variáveis que entram nessa questão do efeito estufa, mudanças climáticas. E o terceiro grupo, que é o que eu digo o maior problema, né? Porque são bastante diversos, né? Como eu digo, de 72 até agora, onde nós estamos aí, nós tivemos várias dessas conferências, né? Nós tivemos, assim, eu digo, de ressaltar a mesma importância, a Rio 92, né? A Rio +10, a Rio +20, e a gente, assim, eu digo, eu participei de todas essas, tá? Dessas últimas. E quando começou a questão lá na Rio 92, veio a Agenda 21, né? Agenda 21. Ora, a Agenda 21 tem muitas coisas, né, definidas, mas eu destaco assim, de fato, nós tínhamos 3 agendas que dentro da Agenda 21. A agenda marrom, chamada, que é a das cidades, da questão principal que eu digo que é o problema maior nosso, que é a poluição. Poluição urbana, poluição industrial, lixo, saneamento, entendeu? A agenda marrom é a agenda das cidades. É a agenda mais problemática, das mais problemáticas que nós temos para chegar aos elementos que envolvem essa agenda marrom. Aí temos a agenda verde, né, a questão das florestas, mundo afora, de todos os tipos, né? E a agenda azul,
que é dos oceanos. Certo? Então, assim, resumindo nessas três, a agenda ambiental, se você for buscar, sei lá, quando surge a agenda ambiental, se remete um pouco para a Agenda 21. Então, de fato, eu digo assim, que essa palavra, essa coisa agenda ambiental, ela surge mais recentemente, né? Nós tivemos também, não podemos esquecer que são importantes, certos acordos, né? Eu digo que destaco logo o acordo de Montreal, da camada de ozônio. Nós tivemos também o tempo da elevação do nível do mar, vai subir o nível do mar, o aquecimento vai subir o nível do mar, Belém vai submergir, a Holanda vai submergir. Então, a gente vê que desde 72, que começou com a questão do ambiente humano, as questões que podiam intervir nisso, nós fomos. Interessante, eu estive na Agenda Rio+20, Rio 90, a Amazônia ela não era pautada. Muito interessante. Se vocês forem buscar a Amazônia, não tem. A Amazônia começa também nesses últimos anos, né? Então, assim, essa agenda ambiental, que eu acho importante, a gente pode até pautá-la, mas, assim, como eu digo, com o devido conhecimento, o que é que quer se dizer com isso. Então, eu trabalhei, né? Eu digo assim, esse terceiro grupo, que eu falava dos cientistas, é a mídia, são ativistas, são pessoas, tem muito cientista por aí. Cientista, você vai pegar a formação do cara, é filósofo, é sociólogo, é cientista político. Eu respeito todos, né? Mas, assim, no nosso linguajar, né? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Então, eu já vi palestra de vários tipos, mas quando eu pergunto assim, certas questões são geológicas, certas questões, a gente vê que falta conhecimento. E está rolando muito dinheiro, gente, com isso aí. Muito dinheiro. Esse terceiro grupo, eu digo, o grupo dos cientistas do IPC são de governos, né? Trabalham ali daquela forma. Os independentes são universitários, vivem a míngua, às vezes, para pesquisa, para tudo isso. Mas esse terceiro grupo, que envolve mídia, envolve ativista, envolve ONG, envolve todo mundo, esse é muito bem financiado. Esse tem muito dinheiro, né? E o mais importante, para que todo mundo entenda, gente, o primeiro mundo, né? O mundo industrializado, aperfeiçoa, desenvolve as suas tecnologias. E eu, há muitos anos, uns 20, 30 anos atrás, numa palestra com um professor, eu estudei muito na Alemanha e frequentei muitos ambientes acadêmicos com professores alemães. Eu me lembro bem de um professor que disse assim, a questão ambiental vai virar a maior questão comercial do mundo, vai virar a mola mestra da economia do mundo, ele dizia isso. E a gente vê isso. Então, nós temos que entender também que o primeiro mundo desenvolve as suas tecnologias, eles têm que vender, eles têm que passar essa tecnologia, porque é a questão da tão avançada, e a tecnologia vai para onde? Né? Para onde vai essa tecnologia? Então, põe essa história, põe essa tecnologia. E eu não vou mencionar aqui, relacionar tudo, que eu vou mostrar um pouco aqui também a questão da transição energética, que eu acho isso um outro termo meio abstrato, né? Transição energética, o que é isso, gente? Mas então, ora, voltando à questão, né, da agenda ambiental, das mudanças climáticas, que é a grande questão, vamos dizer assim, né? Então, estão definidos esses três grupos, essa briga que existe, IPC, Acordo de Paris, essa turma, né, que eu digo, alguns, os independentes, no Brasil tem alguns, eu destaco muito o professor Molion, mas existem muitos outros, né? Então, eu sou desse grupo independente. Eu não sou um ativista, certo? Eu tenho passado até por isso, cara, eu não sou ativista. Se eu sou ativista, é da ciência. Eu sou ativista da ciência e das ciências naturais com as quais eu mais lido, né? Com as quais mais eu lidei. Então, essa foto aí que está vendo, sou eu no alto de um topo de uma dessas serras, isso é na região do Maranhão, do Sul, do Piauí, né? Região de Caatinga, né? Então, a gente vê essas montanhas, eu quero dizer para vocês, eu estudei, fiz a minha tese de mestrado e doutorado nessa região enorme que pega os estados do Piauí, do Maranhão, parte do Ceará e parte do Pará, onde, durante um período geológico, nós tivemos, talvez, essa grande transformação, essa grande mudança climática que surge na chamada era mesozoica. Tá? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Então, lá atrás, vocês estão vendo essas serras aí, né? São mesetas. Agora é época de Rally Dakar, e lá no deserto do Saara, né, algumas regiões,
a gente vê essa figura aí sem nenhuma vegetação, porque é deserto. Aí é um cerrado, a vegetação é rarefeita, essas camadas. Às vezes a gente olha assim, regiões nos Estados Unidos, né? Lá do Grand Canyon, ou outras regiões do mundo, a gente vê esse tipo de sequência sedimentar. Então, eu trabalhei sempre com as rochas, né? Então, eu nunca perguntei para ninguém, né, sobre essas coisas. Eu aprendi com mestres, com professores, com livros, publicações, mas principalmente com as rochas. Eu digo sempre o seguinte: as rochas não falam. Tem até, né, um grande poema, né? As rosas não falam, simplesmente exalam, né, o perfume que roubam de ti, como diria o Cartola. E eu digo que as rochas não falam, simplesmente elas registram a sua origem através dos elementos químicos, dos minerais, da sua composição, de fósseis. Então, como é que a gente sabe a idade de uma rocha? Como é que a gente sabe o ambiente onde ela se formou? É através dela. O papel do geólogo é decifrar, é estudar, é saber o que está ali naquela rocha. E eu digo sempre, tem 3 tipos, baseado também em outros filósofos, né? Tem 3 tipos de geólogo, assim como muita coisa na vida. Tem aqueles que enxergam por si próprios, né? Com seus próprios olhos, com seu raciocínio. Tem aqueles que enxergam através dos olhos dos outros, né? E também tem aqueles que não enxergam nem com os próprios olhos, nem com os olhos dos outros. Esse terceiro é desprezível. O segundo a gente pode considerar, e o primeiro é que é importante. Então, você tem que se discernir. E é como eu digo, quando uma rocha tem 2 bilhões de anos, ou 10 milhões, ou quando a gente fala na evolução, nos ciclos, é porque está lá, registrada a temperatura, o ambiente que ela se formou. Pode ter sido lá no interior da crosta terrestre, a 100 quilômetros, 10 quilômetros de profundidade. A gente sabe pelo mineral, pelo cristal, por tudo que tem lá dentro. Pode ter sido aqui na superfície, como essas sequências de rochas que estão aí atrás. Então, a gente estuda as rochas para poder entender o que aconteceu no passado geológico, para poder chegar a essas conclusões de hoje. Entendeu? Então, assim, mudança climática, elas são naturais, essencialmente naturais. Há mais de 20 anos atrás, através de um filme que saiu, A Verdade Inconveniente, eu digo uma mentira inconveniente de um cara que quis ser presidente de um país aí, né? E criou essa história do CO2 como se fosse o grande vilão, quando o CO2 é quase a essência da vida na superfície do planeta. Então, essa área aí que eu estou mostrando para vocês foi estudada, e aí aconteceu uma grande mudança climática que a gente pode mostrar nas sequências que talvez interessem, né? Eu posso botar aquela figura, a segunda. Vou botar uma coisa para vocês aí. Essa figura que vocês estão vendo aí, ela é, assim, a conclusão praticamente da minha tese de doutorado, certo? Existe um trabalho científico que eu chamo o paleodeserto da Bacia do Maranhão ou Bacia do Parnaíba. Então 4 estágios de fases. Eu vou só explicar, né? A mais antiga começa embaixo, né? Então, você vai tendo uma mudança em função do deslocamento, né? Nós temos as transformações na Terra. Gente, a Terra é viva, a Terra pulsa, a Terra se movimenta o tempo todo, o seu interior, a sua superfície. Nós vivemos em movimento, nós giramos a 1.700 km por hora. Quem é que está sentindo isso? Né? A gente anda na rua, a Terra é gigante. Nós estamos tendo um problema sério, porque as pessoas estão começando a ver a Terra como se fosse uma bola de futebol desse tamanho, como se o homem pudesse fazer isso, pudesse fazer aquilo. O aquecimento global, o efeito estufa, são processos naturais. O homem não intervém nesses grandes processos globais. Nós vamos ver alguns perfis aqui da atmosfera para vocês entenderem também um pouco isso. Então, esse quadro aí é a conclusão de uma tese de doutorado que foi defendida no exterior, que foi aprovada e que mostra como uma região antes que era marinha se transforma num deserto. O Luiz Gonzaga canta uma música, né, que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Por quê? Porque no Nordeste, quando você anda lá no meio do sertão, você encontra rochas com fósseis marinhos, com conchas marinhas, com fósseis marinhos. Então, como é que está lá no meio dessas sequências de rocha que eu mostrei a vocês aí, tem lá animais marinhos. Então, é uma prova de que onde está o Nordeste brasileiro hoje, que é uma caatinga, já foi mar. Então, nós temos essas oscilações, aquele vale todo, o nível onde eu estava na superfície, onde foi o último nível da superfície, entende?
Então, mudanças climáticas existem através de processos internos da Terra e na sua relação, nos seus movimentos orbitais, em torno do Sol, em torno da galáxia, em torno do sistema, tudo isso. Certo. O senhor, então, poderia pontuar os principais erros dessa agenda, baseado num conhecimento científico independente, né, desvinculado dessas ideologias ou interesses de órgãos internacionais? Quais são os principais absurdos que surgem aí nessa narrativa? A maior delas é a interferência humana. Essa é a maior delas. Dizer que o homem muda o clima do mundo. Essa é a maior delas. Entendeu? O homem altera a superfície, faz um monte de coisa aqui em cima, aqui embaixo, que eu digo, na superfície terrestre. Entendeu? Mas até começamos por definição. Hoje que falam muito de clima, a gente vê a televisão, o dia mais quente da história. Isso é mentira. A história da Terra, eu vou começar aqui, vamos botar umas figuras. Eu queria pegar uma água aqui. Bom, eu vou começar com essa figura. Assim, projeta essa figura para vocês verem aí que eu vou dizer. Só um segundo. Vou pegar uma água rápida e botar aqui. Você está aí na nossa live, a live que o movimento Petróleo no Amapá já está aqui promovendo, através da jornalista Adriana Garcia, com o professor doutor Ercílio, com doutorado na Alemanha, e que tem muito conhecimento para nos dar. Fique ligadinho, fique até o fim com a gente, porque vai valer a pena. Desculpa que eu precisava tomar uma água. Bom, vamos lá. A questão do clima em si, certo? Primeiro, a questão climática. O clima, por conceito, são as condições gerais da atmosfera. O tempo são as condições temporais. Então, muitas vezes, o que a gente vê na televisão, certos comentários, são coisas temporais, são variações sazonais. Eu não vou projetar aqui, mas eu recomendo para vocês. A NASA recentemente lançou os gráficos de El Niño desde 1950, que eu nasci, o ano que eu nasci, até hoje. Então, dá para ver como é essa pulsação. Os ciclos todos dependem dos movimentos que a Terra possui. Da rotação, da translação, da precessão e tantos outros movimentos. A gente aprende mal e porcamente, eu digo rotação e translação, né? Confunde estações climáticas com chuva, com neve, com sol. Né? Nós já estamos no inverno amazônico, nós estamos no verão. Mas é inverno amazônico vai dizer o quê? Entende? Então, veja bem essa imagem aí. Tem essa carta dos oceanos, gente. Esse é o retrato da Terra hoje. Assim, é como se fosse uma fotografia nossa. Você bate uma fotografia criança, bebê, criança, vai batendo adolescente, vai e bate uma foto agora, vê aquela minha foto com 26 anos e olha a minha agora. Então, essa imagem que a gente tem aí é da Terra, é da superfície terrestre hoje, bem recente, né? Então, nós temos aí o Oceano Atlântico, essa imagem global, né? A gente pode ver. Se eu pegar aqui, passar o Equador, na altura... Meu Deus, está me dando um gajo. Se a gente passar a linha do Equador aqui, vocês vão ver a distribuição dos continentes e oceanos no hemisfério norte é bem diferente. Existem processos no hemisfério norte, processos no hemisfério sul. Se vocês estão vendo no meio desse oceano todo aí, no meio do Atlântico, cadê o consor? Aqui, vocês estão vendo, ó, cadê? Aqui, ó. Isso aqui a gente chama Cordilheira Mesoatlântica. Isso aqui é uma cadeia de montanhas vulcânicas, que ela só aflora aqui em cima, onde é a Islândia. Só neve e vulcão. Então, embaixo do Oceano Atlântico, gente, e aqui para o Índico, e para o Pacífico, a tudo que é lugar, nós temos essas... Isso aqui são milhões e milhões de vulcões que estão aí, certo? A expelir água e outras coisas para o mar. Inclusive, elementos que dão sustento à própria vida marinha. Então, a Terra, ela se movimenta. Pega aquela do quebramento do pano. Eu quero mostrar uma... Por exemplo, aí pode deixar... Vamos voltar aqui, olha só. Reparem a questão das correntes,
né? Aqui eu tenho... Não, deixa, tá bom aqui. Eu tenho as correntes aqui, olha, repare. No hemisfério sul, é muito mais oceano, muito mar. Aqui no hemisfério norte, continente para cá. A questão da Amazônia, olha o tamanho da Amazônia em relação ao planeta. Isso é outra coisa. A Amazônia é o pulmão do mundo, muda o clima do mundo. Como é que 1% dessa superfície, né, vai mudar esse clima global? Entendam. Aqui, olha, por exemplo, outra coisa que é muito interessante é a questão das correntes, as correntes quentes, né? Aqui é o hemisfério norte, hemisfério sul, né? Reparem aqui, ó. Aqui tem uma corrente que vai meio quente quando chega bem aqui, ó, perto da Groenlândia, perto aqui. Aí as calotas polares estão caindo, de gelo. É o aquecimento, não é o aquecimento. A temperatura é menos 20 graus. São as águas quentes que vão por baixo, diminui a base do gelo e ele desaba. São correntes. Então, nós temos todo um sistema de correntes que vocês podem ver. Ó. Então, quem é que controla o clima? Primeiro é o Sol. Nós temos as zonas climáticas, os climas do mundo definidos a partir da incidência solar na superfície. Depois nós temos essa enorme quantidade de água girando e correndo pelo mundo e levando... Né? Eu digo que em alguns lugares, em alguns jornais, a Terra gira ao contrário. A Terra gira para leste, mas em alguns jornais aí que a gente vê na televisão, ela gira para oeste, porque os caras querem mostrar movimentos atmosféricos que, na verdade, não são como eles dizem. Né? O aquecimento do Pacífico, El Niño, Laninha, entendeu? São elementos naturais. Quanto à atmosfera? Gente, eu tive uma gripe. Aquela outra. Aqui estava antes. Tomara que a gente chegue no fim. Não, aquela, pela ordem é 3, 4, estamos seguindo a ordem. Essa. Mais correntes aqui. Reparem os fluxos, né? Para onde eles vão, como eles giram. Né? No hemisfério norte, no hemisfério sul, existe, às vezes, até podemos dizer, certas independências. Né? Então, claro que o hemisfério sul é mais limpo, muito oceano. E o que acontece no hemisfério norte com o hemisfério sul é absurdo. Né? Lá é uma coisa, aqui é outra. Vamos àquela da atmosfera. Vou mostrar aqui umas coisas agora da atmosfera. Essa aí é a composição, né? Que muita gente fala, o CO2. Aí a composição da atmosfera tem 80 quilômetros, nitrogênio, né? Oxigênio, argônio, o CO2 é 0,038. Alguns dizem 0,04, tudo bem. Então, é o quarto composto na atmosfera. Atmosfera, nitrogênio e oxigênio. Vamos àquela a outra, na sequência mesmo. Olha, essa imagem aí mostra a atmosfera, a estrutura da atmosfera, vamos ver que a gente amplia, desde a sua superfície até aí já a ionosfera. Então, a atmosfera ela tem assim, ó, a troposfera, que é até aqui, mais ou menos, 15 quilômetros. Então, todo esse rolo que a gente vive aqui a cada dia, toda essa história que acontece aqui, ó, na troposfera. Poluição, os círculos, gira para cá. Daqui para cima, a coisa vai ficando mais... a estratosfera, aqui é a camada de ozônio famosa, né, que já... A primeira questão climática, o primeiro absurdo que falaram foi isso. A camada de ozônio, buraco de ozônio, destrói ozônio, fizeram o que fizeram, Acordo de Montreal, tiraram os gases, os produtos que se fazia refrigeração, que eram bem baratos, uns ar-condicionado, a geladeira, fizeram Acordo de Montreal, CFC, tira CFC. Hoje a gente paga um gás 30 vezes mais caro, 40 vezes mais caro do que seria o original, e a coisa do ozônio não era como se dizia. O nível do mar vai levar, vai submergir, vai ser tanto tempo, 7 metros. Cadê? Não subiu. Então, a atmosfera, gente, olha, a ionosfera vai até aqui, os astronautas como eu digo, para chegar aqui não é fácil. Então, nós não temos a Amazônia, não temos essa questão de a Amazônia mudar o clima do mundo, não dá, tá bom? Então, nós temos que entender o que é o efeito estufa, nós temos que entender o que de fato acontece. Por isso que eu digo, a troposfera que é onde tem toda essa questão que a gente está falando, é aqui embaixo. Tá? Vamos pegar aquele quebramento do sangue, professor.
Não, tá. Eu pensei que vocês estavam vendo o cursor que eu estou mostrando aqui como cursor, mas ele está me explicando que não estão vendo. Vamos no próximo. Bom, aí também uma outra coisa para vocês entenderem, a questão dos ciclos, né? Dos ventos. A Terra, como eu falei, gira na direção leste. Reparem os ventos alísios do norte, nós temos os ventos alísios do sudeste, no hemisfério norte, no hemisfério sul. Então, os ventos lá em cima, as circulações na estratosfera, na troposfera, melhor dizendo, todos os círculos. Então, é tudo dinâmico. Vocês entendem? Tudo dinâmico. Movimento todo o tempo. Certo? E o homem, com a sua insignificância, não tem como alterar isso. Nós temos o problema de poluição, sim, muito sério, sim, mas não mudança climática. Desculpa, vamos para a próxima figura aí. Olha, eu vou começar a mostrar para vocês os ciclos, né? O que eu digo. Quem já fez um eletrocardiograma ou já viu um eletrocardiograma, o nosso coração bate regularmente. Qualquer alteração, seja por mais lento ou mais acelerado, a gente vai identificar. Então, aí eu tenho as curvas, entendeu? De alguns milhares de anos ao presente, tá? Que vocês podem ver como já subiu, já desceu. Se vocês pegarem a última curva aqui, né, nós estamos vendo o seguinte: agora nós estamos num momento quase que interglacial. Se brincar, nós estamos resfriando, entendeu? Então, eu vou mostrar, pega outra curva. Vou mostrar aqui curvas que eu digo, olha, esse aí, esse é um fascículo que há uns 15 anos atrás se editava no Liberal, um caderno científico, e um amigo meu disse assim, pô, Cílio, vamos falar sobre o aquecimento global? Eu digo, não, eu vou escrever sobre o resfriamento global. Eu tenho esse fascículo, eu posso falar para vocês. Então, reparem aqui essa curva. Olha só, não parece uma batida de coração? 410 mil anos atrás, sobe a temperatura mais quente, aí vem, desce, sobe outro pico, aí vem, desce, sobe outro pico, desce, sobe, mais frio que hoje, mais quente que hoje, nós já tivemos mais quente que hoje. Vocês estão vendo o último pico aí? As curvas de oscilações, o nível do mar já subiu, já desceu, muitas vezes nos últimos 5 mil anos, por exemplo, né? Os últimos 10 mil anos para cá, 11 mil anos para cá, que é quando começa o Holoceno, é quando começa o atual aquecimento global, né? Fundamentalmente, assim, do ponto de vista do conceito. Aí no Amapá, eu conheço o Amapá, eu digo para vocês, mais do que muito amapaense, muito mais do que talvez até os que estão me vendo aí, porque eu já trabalhei nesse Amapá inteirinho, na costa do Amapá, nos mangues do Amapá, entendeu? Nós temos aí no Amapá a professora Odete Fátima da Silveira, foi minha orientanda de doutorado, de mestrado, ela, inclusive, trabalhou um tempo aí, ajudou a implementar o curso aí que mexe um pouco com essas questões aí ambientais naturais. Eu tenho ex-alunos aí que são pesquisadores aí no Amapá. Nós temos dentro do Amapá os chamados cherniers, que são assim, como se fossem, sabe os lençóis maranhenses? Campos de dunas. Então, nós já tivemos o nível do mar muito mais dentro do que já esteve hoje. Aí teve lá fora, na plataforma continental, onde vieram com aquela mentira lá de corais vivos, ali não tem coral vivo, aquilo foi um depósito carbonático desse período. Então, assim, o nível do mar já subiu, já desceu, ultimamente ele vem subindo. Tá? Ele vem subindo, por vários motivos, mas ele vem subindo. E a gente acompanha isso. Tá? Nós temos esse mapeamento. Então, esse é mais um ciclo só para vocês verem aí como são as batidas que eu digo, né? Da Terra, os movimentos da Terra que fazem com que aconteçam momentos mais quentes, momentos mais frios. Né? Vamos pegar, esses são ciclos astronômicos, tá? Que eu digo, ciclo climático dos últimos 40 mil anos. Vamos pegar aquela outra, a sequência. Olha, só essa aí. Reparem que aí, sobe um pouco mais, aí em cima tem, de novo, o batimento cardíaco da Terra desde aí alguns bilhões de anos atrás, certo? Desde 1 milhão e pouco anos atrás. Reparem só o clima, como já foi mais quente, já foi mais frio, já foi mais quente. Então, sobe e desce, é era geológica, e nós temos os grandes ciclos, inclusive projeções para daqui a 100 anos. Aí na frente, nós estamos hoje, num determinado momento, lá para frente, onde vai acontecer. Então, isso são alternâncias que a gente diz dos ciclos
estufa, refrigerador. Uma hora esfria, uma hora esquenta. Certo? Vocês podem ver muito bem isso aí, esse ciclo. E aqui na Foz do Amazonas, aí onde é a Ilha do Marajó, e lá no Tapajós, isso é uma evidência de que o nível do mar vem subindo e vem afogando. Certo? Isso tudo vai submergir. Quanto tempo? A gente tem os cálculos, tem os modelos. Vai levar alguns milhares de milhões de anos, mas não tem jeito, o nível do mar está subindo, a não ser que haja alguma mudança, né, nesse ciclo e ele pare e retorne um pouquinho. Então, isso é o que acontece hoje. Tá bom? Vamos ao próximo. Aí estava falando da Foz do Amazonas, né? Quando uma vez, na década de 80, 87, 88, os americanos mostravam umas imagens de satélite e a gente via a Foz do Amazonas com aquela pluma, e eles diziam que era construção. O Amazonas estaria construindo a costa do Amapá. E eu fui a essa imagem e disse, olha, é o contrário, meu amigo, está erodindo. Aí foi quando nós fizemos um grande projeto chamado Amacedes. Então, essas imagens eu quero mostrar para vocês como era essa configuração da nossa região costeira, aí, principalmente do Amapá, há 10 mil anos atrás, 11 mil anos atrás. Eram duas bacias hidrográficas, o Amazonas aí mais em cima e o Tocantins, Araguaia aqui embaixo. Desaguavam lá na frente da plataforma. Essa borda aí, onde foi assim, foi sendo submergindo. Hoje nós temos 120 metros abaixo do nível do mar, dessa borda aí que eu estou colocando. Vamos ao próximo. Quando eu digo também que a fotografia da Terra... Bom, essa é a estrutura da Terra, gente. Quando o cara pensa que a Terra, eu fico besta de ver quando se fala da Terra, a Terra é enorme, ela é gigante. Essa é a estrutura da Terra. Nós temos um núcleo lá dentro, ó, branco, branco e amarelo é o núcleo terrestre, esse laranja é o chamado manto, e essa casquinha aí é a crosta terrestre, que só tem 100 e poucos quilômetros, a litosfera. Então, aí dentro, isso gira, isso tem movimento. As fontes de calor vêm lá do núcleo e fazem com que quebrem a crosta. Entendeu? Essa é a estrutura da Terra. O eixo polar é menor que o eixo, que o raio, melhor dizendo, equatorial, por isso que é achatada. Vamos ao próximo. E o giro aí que eu estou colocando. Vou botar uma série de imagens para vocês que eu acho importante. Bom, essa é muito importante. Isso são as zonas climáticas, definidas pela incidência do Sol. Os raios solares incidem sobre a superfície terrestre. O Sol é o elemento mais importante que regula o clima do planeta. O Sol é uma estrela em evolução. Ela já foi pequenina, já foi violeta, já foi azul, ela vai crescendo, e ela vai crescer de tal forma que ela vai consumir todo o sistema solar. Então, assim, os planetas mais próximos são muito aquecidos, né? E vem, chega na Terra, tem a sua... Então, quando o Sol incide na superfície do planeta, por que tem um Equador? Porque é o ponto mais normal. Então, nós temos as zonas climáticas isso é que são as zonas climáticas do planeta, né? O polar, né? As áreas áridas, né? O setor montanhoso. Então, qual é o nosso clima? Tropical, quente e úmido. Então, aí os climas do mundo, reparem a quantidade de amarelo. Isso amarelo é deserto, certo? Muita gente confunde. Eu vou dizer uma coisa para você muito interessante. A Amazônia, ela é consequência, ela não é origem. Nós só temos a Amazônia, só temos essas florestas tropicais porque nós temos o sistema atmosférico, o sistema oceânico e o sol que colaboram para que se desenvolva essa vegetação. Se vocês deixarem a cidade do Amapá aí, de Macapá, sem mexer em nada, vai crescer uma floresta e vai comer toda a cidade. Aqui nós temos N casas em Belém que estão debaixo de verdadeiras florestas secundárias de capoeira. Então, o deserto do Saara, o deserto da Arábia, o deserto da Austrália, é por conta de exatamente esses mesmos elementos, são consequências. Então, o deserto do Saara é a consequência dos ventos, de todo o sistema. Reparem aí, nessa imagem, o hemisfério norte aí para o banda do Mediterrâneo. O Mediterrâneo hoje, aqui já foi um grande oceano esse Mediterrâneo, ele está fechando, certo? Na evolução do planeta. Vamos pegar aquela outra lá. Bom, essas são as zonas climáticas, tá? Aí, essa imagem mostra a evolução do planeta exatamente daquele tempo que eu fiz os meus estudos. Quando eu digo que a Terra, aquela imagem que eu mostrei das cartas dos fundos do oceano, de todo o fundo oceânico não é plano, não é aquela coisa abissal, não. É vulcão para tudo que é lado. O Havaí é o topo de um vulcão de 9.500 metros de altitude, tem 5.000 metros abaixo do nível do mar e 4.500 metros acima do nível do mar. Eu estudei vulcanologia na Itália, eu visitei todos os vulcões da Itália, Vesúvio, Etna, Stromboli, entendeu? A Itália é como se fosse o fundo do mar sendo comprimido, subindo, com vulcões, com terremotos. Então, reparem nessas imagens lá em cima,
A primeira imagem é quando era o continente, o grande. Nós tivemos assim um tempo, o planeta, e nessa época mesozoica, o planeta teve um grande continente. Então, essa área, todo esse continente ficou muito. Por isso que nós tivemos esse deserto. Aqui está todos os continentes, o que figurou a América do Norte, o continente do hemisfério norte se dividindo em vários outros, e aqui os continentes do hemisfério sul que se dividiram em vários outros. Então, esse continente quebrou. E aí é que surge o Oceano Atlântico. Por isso que nós temos essas grandes mudanças. O Oceano Atlântico, ele é um oceano, vamos dizer assim, como se fosse um homem de uma mulher de uns 30 e poucos anos. Né? A Terra tem vários locais onde está começando um oceano, onde está terminando um oceano, onde evolui o oceano, o chamado ciclo oceânico. Os oceanos, como as estrelas, como nós, como tudo, eles surgem, eles têm um embrião, eles evoluem, eles surgem e depois se extinguem. Você entende? Eu estou me estendendo nisso, que é para entender a fotografia da Terra atual, e nós estamos caminhando, né, cada vez mais com a galáxia, com o sistema solar, com a rotação, com a translação, com a pressão, com os movimentos internos da Terra. Então, são processos naturais, totalmente naturais, que levam a essas modificações climáticas. Nós temos os processos de modificações climáticas de longa duração, que é que eu estou mostrando para vocês. Puxa a imagem de baixo. Né? Reparem que, à medida que vai surgindo, vai quebrando o oceano, vão se dividindo os continentes, a expansão dos oceanos é muito grande. Isso é muito importante para a questão do clima. Então, Sol, com as suas inquietações, com as suas tempestades. O Sol gira, tem explosões, né? Ele é composto por 90 e poucos por cento de hidrogênio, 8% e pouco de hélio e os outros elementos químicos. São bombas de hidrogênio que vão acontecendo a todo momento dentro do Sol. Quando ele explode lá, que ele manda isso, vem tudo pelo sistema solar, as tempestades magnéticas. Então, Sol, oceanos, circulação oceânica, continente, distribuição do continente, montanhas. Esses são os elementos que controlam o clima e produzem as mudanças climáticas. E as temporais, que nós temos as estações, como eu digo, né? Tivemos a seca da Amazônia. Hoje todo mundo tem um celular. O cara bate uma foto, faz um registro, pronto, já viram uma história. Gente, eu ouço muita palavra, vocês falam muito, todo mundo fala muito catástrofe. Né? Uma catástrofe, a gente chama assim, é um evento geológico onde naturalmente atinge a criatura humana. Nós já tivemos eventos, vamos dizer, naturais, pode se chamar climático, pode for, que não se tem. Nós já tivemos marés, furacões, tudo que nós temos hoje em escalas desproporcionais ao que nós temos hoje. Nós temos um tipo de rocha que os geólogos estudam que chama tempestitos. Tempestitos, olha o nome. São registros geológicos, às vezes, de metros, dezenas de metros, de um evento que aconteceu. Então, o dia mais quente da história é um blefe. O homem não muda o clima do mundo. Certo? O que regula o clima do mundo são processos naturais, esses que eu estou colocando para vocês aqui muito rapidamente, de uma velocidade incrível, e muitos outros, que eu não vou ter condições de falar aqui. Vamos mais uma figurinha. Então, a Terra pulsa, a Terra toda hora está em movimento. Só de eu estar falando aqui, nós já saímos daqui, eu já andei daqui para Macapá, certo? Nesse tempinho que eu estou falando, 1.700 km/h. Então, vejam bem, essa é a figura hoje. América do Sul, África, né? E o movimento continua. Né? As placas tectônicas se movimentam. Por que nós temos toda hora terremoto no planeta? Toda hora, em tudo que é lugar. Tem uns lugares que tem mais terremoto. Aqui em Belém já foi ameaça de tsunami, porque também os terremotos que nós temos aqui no Atlântico são diferentes dos que tem no Pacífico. Certo? Vamos a outra figura. Eu estou falando paca, gente, aqui para aproveitar o tempo, mas vamos a uma outra. Essa outra coisa aí. Bom, pode fazer uma pergunta aí. Então, estão entendendo a questão das mudanças climáticas? São eventos naturais, resultado da Terra, do movimento da Terra. A Terra o tempo todo está em movimento, são os ciclos. Gente, qual é a hora que o sabiá canta? Qual é a hora que o bem-te-vi canta? Né? Nós temos os ciclos que eu posso dizer assim, mais breves são os das marés. Nós temos 2 marés por dia, semidiurnas. Em algum lugar do mundo é uma maré, nós temos 2 marés. Tudo isso é o movimento da Terra. Movimento, 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 movimento. Certo? Tudo em movimento. Nada está parado na Terra. Muito bem. O senhor, como bom professor, dando uma aula de excelência, e se parasse aqui a entrevista, já teria valido muito a pena. Eu quero já lhe agradecer. E, diante do que foi falado, de que o homem não pode interferir naquilo que é o curso natural das coisas, né? Tanto da nossa vida individual como do planeta,
E o que muda muitas vezes é o fato de termos uma internet onde as pessoas registram essas catástrofes e fazem uma leitura delas do jeito que bem entendem, né? Eu, como jornalista, sou jornalista independente e posso também livremente dizer que há uma narrativa criada e que há também investimentos altíssimos para pagar, né, jornalistas, repórteres, para justamente dizer o que esse terceiro grupo que o senhor falou precisa que seja dito por questões, inclusive, de financeiras, né, de interesses entre as nações. Considerando tudo que o senhor falou, a pergunta que fica é: há alguma informação que podemos aproveitar dessa agenda? Há alguma verdade em tudo isso? Olha, Agenda climática? com certeza, com certeza. Voltando à questão, né, que eu digo, onde é que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né, como se diz, todo mundo fala, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que é a galinha, né? Então, vejam bem, nós temos, como eu já falei, né, processos naturais. O que nós precisamos aqui é, primeiro, eu vou dizer uma coisa que dói ouvir, como um cientista natural. Repórteres, jornalistas, diz assim, a natureza se vinga, mexeu com a natureza, agora a natureza... Então, estão botando a culpa na natureza por questões que são de natureza humana, irresponsabilidades. Como eu digo, o grande problema nosso é entender isso. A natureza, as mudanças, as variações sazonais, as estações climáticas, elas vão variar sempre. Nós temos condições de saber, por conta do que eu já falei, perto da questão solar. Então, as manchas solares, essas questões solares, a gente tem relacionado, como eu já falei, o oceano tem a questão interna do seu calor, das suas temperaturas, das suas variações de corrente máxima, a atmosfera tem essas variações. Então, o que nós precisamos fazer, e eu aprendi com os holandeses, a gente tem que entender a natureza. Olha, vai chegar daqui a 10, 11 anos, ou daqui o ano que vem, só botando uma brincadeira, é muito fácil esses modeladores, esses doutores Nutella, eu digo doutor Nutella, que fica só mexendo com o programa de computador para fazer modelo. E os modelos deles são péssimos, porque eles pegam um ponto numa área de quase 100 mil quilômetros quadrados. Certo? Então, todo mundo modela para daqui a 50, 100 anos. Eu quero ver o próximo ano, porra. Desculpa a expressão. Eu quero ver o próximo ano. Então, assim, nós temos que saber entender a natureza. Olha, vai vir a seca, vai vir a chuva, vai vir aqui. E o homem tem que estar preparado. Os holandeses vivem com a submersão da terra deles e o avanço do mar há décadas. Desde criança a gente aprende aos diques holandeses. Então, eles entenderam os ciclos, os movimentos e convivem com isso. E nós temos aqui essa condição, nós temos cientistas, nós temos conhecimento para dizer, olha, vai vir o próximo El Niño. Gente, consultem, por favor, gráfico de El Niño da NASA, que foi sair, lançado agora, de 1950 até 2024. Vocês vão ver o coraçãozinho ali da Terra batendo com El Niño, sobe, desce, El Niño, na linha, na linha. Então, tem como saber. Então, o que é que a gente tem que fazer? Entender a natureza. Olha, vai ter... Aqui nós não temos, raramente, terremoto. Não temos vulcão. Eu sou membro de um grupo internacional de desastres naturais. Eu não gosto de falar muito de mim, mas, gente, eu trabalho nisso há décadas. Desastres naturais. Nós temos desastres naturais de instantâneos, de curta duração, de longa duração. Esse desbarrancamento que aconteceu aí no porto, que caiu da Icome, isso aí é um processo natural, não é cobra grande, não é terremoto, não é onda, não foi nada. Chama solidificação, é a queda das barrancas para dentro dos rios. Então, nós temos condições de saber, olha, vai chegar esse ciclo, vamos nos preparar. A questão do Rio Grande do Sul, eu não quero comentar, porque teve tragédia ali, mas ele é uma responsabilidade muito grande. A inundação aconteceu, não foi só por causa da chuva. Nós sabemos de tudo isso. Eu não quero tocar nesses assuntos, pelo amor de Deus. O deslizamento de terra, que soterra e mata um monte de gente no sul. Né? Por quê? Porque os caras se colocam, as prefeituras, ninguém comanda nada, os caras se colocam nas áreas de risco, aí vem a chuva, desaba, a culpa é da natureza. A natureza fez isso, a natureza fez aquilo. Nós temos condições de saber, sim, como vai ser o tempo, ou o clima, pode deixar o clima, daqui ao ano que vem, daqui a 2 anos, porque nós temos esses ciclos. Nós podemos saber isso. Eu tenho
ajudado um pouco, contribuindo um pouco com o pessoal também aí, agora o agro me descobriu. Então, a gente tem condições de saber, nós temos condições de prevenir. O problema é que ninguém faz isso. Deixa acontecer para depois botar a culpa na natureza. A natureza chegou, destruiu, catástrofe, é só onde tem gente e acontece. Tem um vulcão que explodiu há muito tempo atrás, meu Deus, e talvez tivesse extinguido não sei quantas espécies. Existem essas questões. Então, assim, nós temos condições de prevenir, de saber. Então, a responsabilidade é muito grande das prefeituras, da Defesa Civil, de todos aqueles que lidam com isso. Nós temos mapa, nós temos o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, que tem todos esses mapas, prevendo essas coisas todas, locais de risco, tudo isso. Então, nós temos que nos prevenir, ninguém vai mudar, a natureza vai continuar com as suas secas, com as suas inundações. Gente, a África passa por secas que somem tudo. Não fica nada, não fica água, não fica animal, fica todo mundo... De repente, volta, chove, enche a savana, volta a vida. Aqui nós temos, felizmente, essas secas, e olha, elas são benéficas, porque expõem a várzea, né? Muitas vezes. Então, nós temos condições de saber, sim, nos próximos anos, como vai ser o tempo. Porque nós temos os gráficos, nós temos o conhecimento para dizer isso. Então, tem que se prevenir, criar programas, criar situações. Muita gente fala, muita gente colabora, muita gente tem conhecimento disso. Entendeu? Olha, vai chegar seca, não tem jeito. Então, quem trabalha com navegação, quem trabalha com transporte, quem trabalha com... vai se prevenir. Eu conheço Santarém, e agora, como digo, com tanto celular, com tanta coisa muito interessante, a gente jogava bola na praia do Rio Tapajós, eu já vi esse Rio Tapajós muito seco. Aqui em Belém, outro dia filmaram, água verde na Baía do Guajarapá. Eita, foi muita história. Gente, eu era estudante de geologia em 1972, 73, nós tivemos um ciclo muito seco. A água do mar entra todo dia e sai. Estuário é onde entra a água do oceano, entra e sai. Ela só muda suas propriedades físicas, químicas, biológicas. O Rio Araguari, já orientei uma tese aí no Rio Araguari, entendeu? Então, nós temos essa questão dos estuários. A maré entra, sai, muda as propriedades químicas. De repente, a água está verde. É uma tragédia. Nada disso. Eu estudei no campus do Guamá em 1970, 71, foi as primeiras faculdades, a gente jogava bola, tomava banho na beira do rio. Ficou verde, gosto de salina, pescava siri, golfinho, baleia. As baleias entram no Rio Amazonas, as baleias entram nos rios nossos, certo? Com os oceanos nos períodos mais secos. Aí todo mundo falou da água verde. Chega em Salina na época fevereiro, março, é tão grande a quantidade de chuva que muda a cor da água e o sabor. As salinas fica aguado. Aqui, naturalmente, quando é o período seco, entra o oceano e deixa suas propriedades, entra todo dia e sai 2 vezes, mas a gente vê mais essas propriedades que eu digo visuais. Então, tem muita conversa fiada em torno disso. Entendeu? E o senhor falou uma coisa interessante, nós não podemos impedir, nós temos que nos preparar. Eu creio que esse é o resumo da história. Nós não podemos impedir nada, mas é o ser humano que tem que se preparar para aquilo que virá. Isso. Então, a gente assume a nossa responsabilidade naquilo que é nosso e para de jogar para a natureza, né, essa responsabilidade que é nossa. E em relação a isso, o senhor até já falou sobre o Rio Grande do Sul, eu fiz uma pergunta aqui, estava prevista, porque quando acontecem essas catástrofes, as pessoas que acreditam cegamente nessa agenda, elas começam a usar essas catástrofes contra os negacionistas, aqueles que entendem que ela poderia acontecer, por exemplo, na minha concepção, ela poderia ser, os efeitos dela poderiam ser minorados com ações preventivas, como o senhor muito bem colocou. E o que me preocupa, ou que me deixa abismada, é que essas pessoas, em geral, elas são aquelas que não jogam lixo no lixo, são aquelas que não lutam pelo saneamento básico na sua cidade, no seu estado, no Brasil. Por exemplo, no Amapá, nós só temos 4% de saneamento básico na capital. No interior, a gente nem fala sobre isso, porque não existe. Então, como pode, por exemplo, as políticas públicas voltarem-se para essa agenda ambientalista e tentar deixar a nossa Amazônia intocável para que o clima, sendo que o esgoto vai para o Rio Amazonas? Então, não cabe na nossa cabeça. Nós precisamos começar a colocar a cabeça para funcionar. Né? Claro que a cabeça de um geólogo é muito melhor, a gente está aqui recebendo esse conhecimento e a gente vai captar esse conhecimento para ter argumento agora para falar. Mas
pela lógica, não dá para a gente engolir mais esse tipo de agenda, que usa, na verdade, essa agenda, mas que na prática não se importa em diminuir a poluição, né? E é aí que está. Aí, ou seja, é aí que o homem pode entrar. O homem está tentando entrar naquilo que não lhe cabe entrar, que é mudar os tempos, as eras, o clima. Isso não vai acontecer. Então, nós não podemos evitar muitas dessas catástrofes, mas podemos minorar esses efeitos devastadores, principalmente com as novas tecnologias, né? Com tanto conhecimento à disposição do ser humano, com ações preventivas nas estruturas das cidades, como o senhor bem falou, né? Que a marrom, né, é aquela mais preocupante, que é onde tem mais poluição. Então, a saída não é não usar a natureza como se ela fosse um monstro que não pode ser acordado. A saída seria nos preparar para o curso dessa natureza. Então, o que o senhor sugere a esse respeito? Já que em muitos países, por exemplo, onde é comum acontecerem episódios assim, catástrofes, os governos já conseguem prever e diminuir esses impactos, protegendo as pessoas e protegendo o seu patrimônio. Então, o que o senhor sugere? Porque eu acho que se a gente entrasse nessa discussão o tempo inteiro de como se preparar e como prevenir, seria muito melhor do que simplesmente dizer não toque, não mexa, deixa tudo intocado, porque a próxima geração precisa de um mundo, né? E somos nós que vamos deixar esse mundo para elas, um mundo intocado. Então, assim, há algo errado nisso e a gente precisa focar naquilo que realmente vai trazer um resultado positivo para quem está vivendo hoje e para quem vai viver depois, né? Dentre esses resultados está aí o uso da tecnologia. Em outros países acontecem as catástrofes ou não, na verdade, são prevenidas muitas delas por conta do uso tecnológico. Olha, eu de vez em quando falo, e você me lembrou de uma frase de um poeta mato-grossense, Emanuel Barros. Ele diz o seguinte: o meu quintal é do tamanho do mundo. O meu quintal é do tamanho do mundo. Então, essa visão de mundo, de influenciar o mundo, ela vai variar a mesma coisa de universo. Né? A história de clima, está no clima. O meu universo, o meu mundo. Gente, existem muitos conceitos. Né? Então, quando eu falo mundo, eu estou falando o planeta, eu estou falando do globo. Quando eu digo que a Amazônia corresponde a 1% da superfície do globo e, portanto, não tem como mudar o clima do mundo, eu não estou desvalorizando a Amazônia, muito pelo contrário, como eu já disse naquela minha explanação. Se você tem uma doença, um câncer maligno, diz, olha, tu tem 1% de chance de vida. Meu Deus, eu vou ir pegar nesse 1%. Então, nós temos de pegar esse 1%, que é nossa responsabilidade. Essa é a nossa questão. A Amazônia, ela é Deus Amazônia de quem quiser trabalhar e viver aqui. Então, nós temos, sim, condições de usar os recursos naturais, todos eles, com sustentabilidade, com tudo aquilo que mexe os padrões. Eu vou dizer uma coisa clara para vocês. Quando eu digo essa digamos, relação do mundo da Amazônia com o planeta, não vamos desmerecer a Amazônia, muito pelo contrário. Nós temos de nos pegar nesse 1%, como eu digo, enorme. A Amazônia é gigantesca para nós, gigantesca para a criatura humana, certo? Mas nós estamos, como você falou, o problema é a narrativa, quer dizer, não, porque muda o clima, não pode. Eu sou absolutamente contra queimada, contra desmatamento, contra desvio de curso, contra garimpo ilegal, entendeu? Tudo aquilo que destruir a superfície é nocivo para a criatura humana, não é justo do ponto de vista social, não é justo do ponto de vista econômico, não é justo do ponto de vista ambiental. Agora, dizer que isso vai mudar a atmosfera é outra história. Deixa a atmosfera. Vamos combater aquilo que é nocivo, a tudo aquilo que destrói, a manter a floresta em pé. E a biodiversidade dentro, gente. E a caça indiscriminada, e as espécies em extinção que são caçadas aí. Eu tenho um movimento chamado SOS Araras. Entendeu? Eu tenho feito filmes, tenho me dedicado a essa causa, é um hobby meu. Eu estou com a camisa cheia de arara aqui, ó. Adoro as araras. Meu Deus. A sua imagem não está aparecendo. Eu acho que também para o pessoal do Instagram também não, viu? Se o senhor estiver mostrando a arara, não dá para ver. Não, é a minha camisa. Sim. Depois vocês veem. Então, assim, ora,
preservar a floresta para uso. Nós não podemos acabar, né? Preserva a floresta. Eu quero que entendam bem isso, entendeu? Que a Amazônia, ela não equilibra, não muda o clima do mundo, mas ela é muito importante aqui embaixo para nós. Uma queimada é terrível, entendeu? Além da questão da poluição, sim, mas a fumaça vai dissipar, vai embora, mas o que ficou depois da fumaça é terrível. Então, não vamos, né, atuar, isso não é um passaporte para nada. Eu acho que até mais passaporte que eu tenho visto agora para a destruição é a questão do conceito poluidor-pagador, que nós temos no Brasil. Aí eu poluo e eu pago. Eu compro crédito de carbono, eu faço o que eu quero, isso eu não concordo. Então, assim, quais são as questões que você fala? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer exatamente isso. Combater o que está errado, prevenir, adaptar. O que você falou é fundamental e entendeu bem. Espero que todos tenham entendido isso. A Amazônia é consequência, não é origem. A natureza... Nós estamos humanizando a natureza, a coisa mais absurda que eu vejo. Humanizando a natureza, como se a criatura humana, a natureza fosse igual à criatura humana, que tem raiva, que tem ódio, que se apaixona, que gosta, que não gosta, que briga, que não briga. Como eu falei, eu não converso com ninguém para ver o mundo, como é que se formou uma rocha. Eu pego uma rocha, eu estou na mão, eu já só de olhar, eu sei a história dela. Eu falo com a rocha me diz. Eu vejo com meus olhos, não é ninguém me dizendo, olha, Ercílio, por que tal coisa? Não, eu estou lendo ali, olha, tem um fóssil, tem um mineral, tem isso. Dá para a gente saber. Vocês entendem? Então, isso é que é importante. A nossa responsabilidade é essa, entender a natureza, compreender a natureza, o que vai acontecer, a inundação. Assim. E olha, gente, o pessoal diz que Deus é brasileiro, né? Gente, nós não convivemos com furacão. Nós não temos vulcão para explodir aqui. Quando vem um furacão, você falou as tecnologias, né? Hoje as imagens de satélite, cada vez mais satélite, dá para ver. Quando vem um furacão nos Estados Unidos, todas as medidas são tomadas. Evacua, bloqueia, fecha, sai. Vamos evitar a catástrofe. Porque catástrofe é um evento geológico que causa danos materiais e eleva vidas. Entendeu? Se não tiver isso, é catástrofe, é um evento geológico. Eu chamo evento geológico, alguns chamam climático, pode ser, não tem problema. Mas nós não temos furacão, nós temos inundações, chuvas torrenciais e secas muito curtas. Então, os nossos, digamos assim, como falam muito, né? Os nossos eventos climáticos, extremos eventos climáticos, meu Deus do céu, os caras não sabem nada. O cara que diz isso. Nunca estudou geologia, nunca sentou no banco da geologia geral. Porque nós temos eventos geológicos, de eventos de todos os tipos que nós temos hoje, muito piores do que hoje. Então, nós estamos vivendo, inclusive, outra coisa que eu gostaria de destacar mais uma vez, gente, CO2 trouxe a vida para o planeta. Ninguém queira viver num clima frio. Existem dois tipos de deserto, né? Porque o conceito de deserto é ausência de vida. Nós temos os desertos quentes, como o Saara, e nós temos o deserto frio, como as estepes e os povos. Entendeu? Esses ambientes, apesar de inóspitos, ainda assim tem gente vivendo. Então, a criatura humana nasceu e surgiu lá na África, caminhou o mundo inteiro, foi se adaptando a todas essas condições climáticas do Polo Norte à floresta amazônica, entendeu? Passando pelos desertos. A criatura humana ela tem que se adaptar à natureza, porque a natureza está aí, ela não é humana, certo? É um planeta que tem movimentos, gira em torno do seu eixo, inclinado, gira em torno do Sol, junto com o Sol, gira em torno da galáxia, e tudo isso é a Terra, dinâmica, viva, pulsa, como a gente. Certo? E eu gostaria também de falar, de ressaltar aqui com quem está nos ouvindo, que o ser humano é o centro de toda a criação. A criação existe para o ser humano, né? Então, como o senhor falou, essa troca de papéis colocando a natureza acima de tudo, acima de todos e trazendo muito prejuízo. Por exemplo, voltando e vindo agora para mais perto, né? A dificuldade em aprovar, né, a pesquisa e futura exploração de petróleo no Amapá, ela está condenando seres humanos à miséria. Então, nós estamos vendo um estado se esvaziando, pessoas, famílias inteiras indo embora sem perspectiva, né? Quem fica do jeito que fica, a maioria, 80%, depende de bolsa,
pública, Bolsa Família ou algum tipo de benefício, enquanto nós estamos diante de uma riqueza que muda a realidade de um país, que é o petróleo, né? Que não está nem na superfície, que não vai arrancar uma árvore, que é lá no meio. Então, o senhor, certa vez, falou sobre o pesar de ver isso, né? As pessoas não se importarem com quem mora aqui, né? E colocarem essas fake news e colocarem essas falsas ciências, né? Como se fosse verdade absoluta. Então, na sua opinião, quais são os principais prejuízos dessas fake news em relação ao clima, em relação a toda essa situação que o senhor muito bem, né, descreveu, né, e até desmentiu muitas delas? Quais têm sido os principais prejuízos, principalmente para nós que moramos aqui na Amazônia brasileira? Olha, eu estou com um gráfico aí na tela, não sei se vocês estão vendo, que é o consumo de energia no mundo. Estão vendo isso aí? Estão, né? Muito bem. Eu vou, inclusive, começar por ele. Existe uma questão. Eu, quando estudava geologia em 1972, a gente só pensava em ser geólogo ou de petróleo ou de mineração, né? E eu só via o Estado e empresas estatais. E quando houve a primeira crise do petróleo no mundo, 72, 73, o preço do barril era 2, 3 dólares, e veio a conversa, vai acabar o petróleo no mundo. Aí os árabes fecharam as torneiras, aumentaram o preço, criaram a OPEP, foram para cima. E o que aconteceu? Males que vem para bem. Os países, Estados Unidos e todos, o Brasil, passaram a buscar o petróleo que tinham em seu território. Porque geologia não nasceu comigo em 1970. Eu, quando entrei na faculdade de geologia, meus professores eram da Petrobras, uma parte, outros mineradores. Eu já aprendi, tem petróleo para caramba. Pronto. Tem petróleo no Brasil, tem petróleo. Por que não tira? Porque não tem dinheiro, porque não tem isso. Então, quando houve a primeira crise de petróleo em 72, 73, por aí, né, pá, todo mundo correu de volta para o seu país. E aí foi a grande corrida exatamente para a autossuficiência. Muito bem. Petróleo bombou. Reparem aí nesse gráfico. Eu ouço muito falar isso eu pego de um amigo meu, vocês estão vendo aí, governo do Maranhão, ele é presidente da Gasmar, Allan Kardec, é um especialista em energia, tem um doutorado no Japão, e ele que me liberou esse gráfico para mostrar para vocês. E também é uma pessoa como eu que a gente não consegue entender o que é transição energética. Para onde que transição energética, gente? Para onde? Que papo furado é esse, meu Deus do céu? Transição para onde? Nós estamos convivendo com diferentes formas de energia, gente. Nós estamos falando de energia. Nós temos 2 grandes problemas no mundo hoje, são destacados muito bem pelo ministro Aldo Rebelo. Ele diz, olha, nós temos a segurança alimentar e a segurança energética. A briga no mundo hoje é pelas essas 2 coisas, segurança alimentar e segurança energética. Claro que a economia comandando. Então, vejam bem, se vocês observarem essas curvas aí, quando surgem gás e petróleo, meu Deus, olha, a biomassa, a lenha, até hoje, carvão, até hoje. Então, nós temos as energias alternativas, tem eólica, pode, né? Tem a solar, tem fotovoltaica, tem tudo, certo? Tudo tem, mas não vai substituir, não tem como, entendeu? Pelo longo da vida, a gente vai aprendendo, vai mudando um pouco o vocabulário. Existe uma palavra que hoje eu fico pensando, de onde surgiu isso? Combustível fóssil. Combustível é combustível. Energia é energia. Fonte de energia é fonte de energia. Quais são as fontes de energia? O Brasil, a matriz energética do Brasil é limpíssima comparada com a de outros lugares, né? Os americanos agora aí bota petróleo, bota carvão, bota tudo para cima. Por que eu não defendo, Deus me livre, não estou defendendo nenhuma autoridade política no mundo todo, mas por que certas autoridades políticas dizem assim, eu não vou entrar nessa, por quê? Porque eles têm cientistas e são assessorados, e diz, olha, não tem esse negócio de queima que vai controlar o clima do mundo, vai mudar a temperatura, vai subir, controla CO2. Isso tudo aí é uma grande, como eu disse, meu professor, o Kaufmann, ele disse, olha, isso vai ser um grande comércio no futuro. A economia mundial hoje busca muito esse campo da energia. E eu digo, olha, as coisas começam a aparecer, está aí o carro elétrico, vai, compra o carro elétrico, pode comprar.
né? Quando nós, aqui no Brasil, ainda voltando para a crise energética, começamos a desenvolver a tecnologia do álcool, combustível álcool, cara, nós fomos criticados no mundo inteiro. Eu ia para a Alemanha, pegava um caderno de escola primária, diziam que a gente estava desmatando, destruindo nossas florestas para plantar cana-de-açúcar para ter o combustível do álcool. Não era a queima do combustível fóssil que ia mudar a atmosfera, não. Era porque nós estávamos gerando uma nova fonte de energia, de combustível. E está aí o álcool até hoje, mais barato. Eu ponho álcool no meu carro. Né? Então, assim, transição energética para onde? Hein? Vocês acham que se pegar um mapa que tem hoje, qualquer desses aplicativos aí de avião voando no mundo, navio andando no mundo, pensem nisso. Não tem como, entendeu? Não tem como. Então, as energias, fontes de energia vão conviver, cada país com a sua matriz, e nós temos que a nossa aqui. Então, o que é que eu posso dizer? Nós temos que usar o recurso natural que está disponível na margem equatorial, que é o petróleo. Não tem porquê. Pior do que o Amapá está, não vai ficar. Eu só posso dizer para vocês, eu aprendi também ao longo da vida e mais recentemente conversando com o pesquisador da Embrapa, Alfredo Roma, esse conceito que ele colocou, acho maravilhoso, o subdesenvolvimento sustentável. Como manter uma sociedade subdesenvolvida de uma forma sustentável? Lembra Nero, pão e circo, né? Pão e circo tem forma de você manter uma sociedade sempre subdesenvolvida, longe do conhecimento, filosofando um pouco. Gente, lembrem do mito da caverna de Platão. Nós temos que sair da escuridão da caverna. Não podemos deixar ficarem projetando sombra para nós. Nós temos que adquirir conhecimento, sair da caverna e vir para a superfície e ver a luz do sol. Esse é o meu papel, gente. Esse é o meu papel. É o que eu quero dizer para vocês, entendeu? Nós não podemos... Eu não concordo. Tudo que tem sido feito desde que eu estou nisso, certo? E não é, já tem 10 anos. Eu não entendo. Eu digo até hoje, eu não consigo entender por que pessoas, que eu digo assim, a gente, por quê? Contra. Por quê? Pior do que está não vai ficar. Pode ter certeza, entendeu? Todo mundo fala nos impactos ambientais. Meu Deus, o impacto mais importante que eu fiz nos meus estudos ambientais e faço até hoje, o impacto socioeconômico. O positivo. O positivo. Nós não podemos ficar condenados a esse subdesenvolvimento porque alguém acha que não sei o quê. Não sei. Isso é uma briga internacional. Como eu falei, o primeiro mundo quer vender a sua tecnologia, quer nos impedir do desenvolvimento. Eu digo o primeiro mundo que é mesmo, entendeu? Vários países com as suas tecnologias querem nos deixar aqui, querem nos vender essas coisas, querem nos impor essas coisas, enquanto, eu digo, está aí a miséria, a pobreza, como você fala, entendeu? Eu não tenho carta branca de nenhum governo, como eu disse, eu não sou um ativista, eu sou um ativista da ciência, mas eu digo para vocês, do ponto de vista desse problema, dessa questão do petróleo no Amapá, isso é política e econômica, só isso. Ambientalmente não tem nada na história aí. Podem ter certeza do que eu estou dizendo para vocês, entendeu? Não tem nada com a questão ambiental. Isso é conversa. E do ponto de vista que eu digo, meio marinho, né, um ambiente marinho, o que vai ser feito lá. Tem N números aí para dizer que não é como eles estão dizendo. Mas o que eu me incomodo é o meio socioeconômico, entendeu? Que é onde nós temos a grande luz para nos iluminar, que eu digo, entendeu? O meio socioeconômico. Eu respeito todos que são contra, com as suas opiniões, com tudo isso. Mas não vale blefe, não vale mentira. Isso não é um jogo. Isso é uma coisa importante. Nós estamos lidando com a economia de uma região, de um estado, de um país, entendeu? Nós não podemos ver o que está acontecendo. Eu não consigo, entendeu, entender isso. É incompreensível. Porque deixa explorar, deixa fazer a pesquisa, porque é um poder que foi dado a essas pessoas que eu não compreendo, certo? Olha, as coisas estão mudando, né? Recentemente, aí as notícias estão mostrando, vão acabar com muitas dessas normas ambientais na Europa, né? Porque as coisas vão ter que ser assim. Mas eu digo, eu sou absolutamente favorável à pesquisa que se faça para ver se tem ou não tem esse petróleo e, se tiver, explorar, porque pensem assim comigo, gente, qual é o programa, qual é o projeto que nós temos nessa região capaz de mudar o perfil econômico
de uma região ou de um estado. Qual é? Eu pergunto, qual é? No Amapá, ou até mesmo aqui no Pará, qual é o projeto? Não temos. Então, é preciso entender, certo? A importância econômica, estratégica e, principalmente, social para a exploração desse petróleo. Entendeu? E o senhor também pode falar a respeito de Maringá, né, no Rio de Janeiro? Macaé, no Rio de Janeiro. E a gente tem essa impressão de que o problema, tipo, tudo bem que se faça, mas não na Amazônia. Ou seja, a gente ainda tem essa situação em que em outras regiões pode. Em outras regiões, as pessoas de lá, elas merecem dignidade, elas merecem a cidadania, mas quando é no norte, aí todo mundo pula para a agenda climática. Né? Então, assim, o senhor, como alguém que já acompanha a trajetória da Petrobras há muitos anos, pode até falar um pouco a respeito dessa dificuldade muito conveniente de quando chega na Amazônia, no norte do Brasil, nada pode. E a gente continua sendo a região mais rica em tudo, em todas as questões de minerais, biodiversidade, e a gente continua sendo o povo mais pobre, onde é nos negada a cidadania. Bom, como eu falei, né, em 1970, havia a Petrobras aqui, no Tapanã, perfurações de poços sendo feitas em tudo que é local aqui, certo? Então, eu convivi realmente com isso. Os meus perfis geológicos, por onde eu andei, aquela região que eu mostrei na foto, eu pegava da Petrobras, eu vivia na biblioteca da Petrobras, convivendo com os técnicos da Petrobras. Entendeu? E tive a oportunidade de trabalhar, prestar serviços, trabalhar em plataforma da Petrobras, no SEMPES, no Rio de Janeiro, na sede da Petrobras. Então, assim, também, eu digo, é incompreensível, mas depois de tudo acontecido, a gente sabe por quê. Por que desativaram a Petrobras aqui no Pará? A superintendência que tinha aqui. Por quê? Né? Por quê? Ah, porque não tinha petróleo. Ah, porque... Eu já ouvi de tudo. Eu vou resumir. Primeiro, essa questão estratégica. A primeira vez que eu ouvi, por que não aqui no sul, ou no sudeste, melhor dizendo, talvez, sudeste, olha, nós não temos aqui um parque industrial, pô. Vai pegar petróleo aqui para quê? Quer dizer, minimizando que o petróleo podia ser tirado e levado para outra região. Não. O Rio, pô, tem um parque industrial, tem tudo, precisa. Então, eu vi isso. Aí vieram os investimentos, diminuíram aqui, concentraram no Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, principalmente Rio Grande do Norte. Tem poço de petróleo no continente, poço de petróleo na plataforma, tem poço de petróleo no talude. E tem corais. No Rio Grande do Norte tem corais. Nós só temos corais vivos no Nordeste brasileiro, ali do limite do Ceará até a Bahia. Antigamente, eu não sei, já tem 9 espécies endêmicas, tem 300 e sei lá quantas milhares de espécies de coral no mundo. Nós temos 6 a 9, sei lá, por aí, assim, um número muito pequeno no Nordeste. Lá tem coral pra caramba. No Nordeste todinho, na Bahia, e está todo mundo explorando petróleo lá, certo? Então, e no Sul? Tudo bem, Macaé, como a gente falou, Macaé começou, não era nada, não tinha nada ali. Eu conheci Macaé, Maricá, conheci aquela região todinha antes de petróleo lá, certo? Gente, é uma loucura Macaé. Uma loucura, como eu falo. Não tinha nenhum curso superior, tem 35, só tinha escola pública. É uma loucura, Macaé. Assim, no sentido... Foi desordenado, teve muitos problemas, mas nós podemos fazer no mapa ordenado, tem projetos para preparar tudo direitinho. Então, ainda sobre as questões, eu também ouvi na Petrobras, poxa, meu irmão, eu prefiro morar na Barra da Tijuca, pegar um helicóptero e ir para a plataforma, do que morar em Belém, que morar em Macapá, entendeu? Nós temos essas coisas que são absurdas, certo? Dentro, a empresa tem que entender, eu defendo a Petrobras, porque não é a Petrobras, não é o IBAMA, não são as instituições, são pessoas, indivíduos que nós identificamos que se metem e fazem o que fazem. Eu não culpo o IBAMA. Tem que ver quem é o presidente, quem é o técnico, qual é a política, né? São indivíduos. Então, a Petrobras já passou por tudo que pode se dizer na vida, a gente pode dizer assim, de uma empresa. Mas tem que entender. Na época era estatal, foca no pré-sal. Pronto.
Mete lá, está aí. Agora o pré-sal no Sudeste está acabando. Por que não aqui de novo? Então, nós temos discriminações internas, nós temos, só dentro do Brasil já é um monte de problema, certo? Com empresa, com política, com diretor, vem de uma região, quer que jogue na Bahia, o último presidente era da Bahia, né? Do Rio Grande do Norte, desculpem, Prate, né? Rio Grande do Norte, saiu logo, né? Começou lá, a margem equatorial. Está lá no Rio Grande do Norte, já poço, 2, 3 poços, né? Está lá. Então, nós temos isso. Agora, se não bastasse isso, esses problemas internos, até de, sei lá, eu digo discriminação mesmo, né? De região, de estado, é melhor viver na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, trabalhar na República Chile, a Avenida República Chile é onde é o endereço da Petrobras, no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro, né? Morar na Barra. Como eles me disseram, quem é que quer morar em Macapá, em Belém? Né? É horrível isso. Mas então... tem que ser dito. Agora, além disso, não bastasse isso, nós temos o exterior, nós temos as competições internacionais das grandes corporações dos países. Né? Nós temos que entender isso. Então, os interesses que são aquilo que está contra isso, eles não brotam assim como falam, o clima, vai mexer com o golfinho não sei de onde, vai porque a corrente vai não sei para onde, ficam arranjando argumentos para impedir. Certo? Então, veja bem, são esses os problemas internos brasileiros, política, empresa, política regional, política aqui, economia interna e economia externa. Por isso que nós temos que entender que nós não estamos assim diante de um probleminha, não, porque vai vazar, vai passar para lá, o boto, o barulho do helicóptero, do avião voando em cima da terra indígena. Não é isso. Isso tudo é só para dizer na frente, porque o que está por trás, ninguém fala. Entendeu? Então, assim, parabéns pelo movimento de vocês. Meus parabéns a todos vocês, certo? Como eu disse, eu conheço esse Amapá mais do que muita gente. Vocês não imaginam o que eu conheço do Amapá. Estudando, trabalhando, pesquisando, me virando nos 30, como se diz. Eu já morei na cidade do Amapá, gente. Lá no Rio Amapá Grande, entrava e saía de barco, a maré lá de 5, 6 metros. Eu morei no meio da ilha de Maracá, no Igarapé do Inferno. Então, quando eu ouço falar do Amapá, eu me divirto, porque os caras não entendem nada. Nem da natureza, nem das pessoas, nem da população, nada do que tem no Amapá. E eu conheço, entendeu? Eu vi nascer tartarugalzinho. Eu, quando cheguei aí a primeira vez, saiu uma caminhonete de Macapá com uns milhões de garimpeiros dentro, assim, pegando poeira de Macapá até lá em cima. E eu fui numa dessas. Fui até lá à beira da travessia com a França, entendeu? Quis atravessar nada, mas disseram, não vai que vão te matar. Então, assim, eu digo para vocês, eu não sou daí, entendeu? Sou paraense, mas eu sou do norte, eu sou amazônida. E eu luto por esse desenvolvimento dessa Amazônia Oriental, porque não é possível você viver em cima da riqueza sem poder utilizá-la. É um absurdo. Nós temos que pensar no povo, nessa população que não tem acesso a esse conhecimento, entendeu? E vive nesse subdesenvolvimento sustentado. Por que não dizer miséria sustentável, né? Estão sustentando a miséria, Sim. nos impedindo de crescer. E eu quero agradecer muito a sua atenção, o seu tempo dispensado. O nosso movimento é um movimento aberto e organizado da sociedade civil, porque, de fato, a bola está conosco. Somos nós que temos que fazer esse gol, através da pressão, através do conhecimento verdadeiro. Hoje, o que nós tivemos aqui foi o conhecimento verdadeiro. Os países que realmente fazem a diferença e que lutam pela sua soberania, eles escutam cientistas de verdade. E eles são realmente orientados por quem entende. Então, eu espero que o Estado do Amapá e o Brasil dê voz para cientistas, pesquisadores, como o doutor Luiz Hercílio, que realmente tem subsídio para dizer onde o homem pode ir e onde ele não vai ter nenhum tipo de interferência
que é a natureza com seu curso, né? E que a gente pare de achar que quem quer lutar pelo desenvolvimento, como nós desse movimento, tem gente que nos vê como ecocida, né? Quer matar a natureza, quer destruir a natureza, e não é isso que nós queremos, e infelizmente essa é a narrativa que a gente tem que estar batendo contra o tempo todo, esclarecendo o tempo todo, e hoje, nessa entrevista, foi esse momento, e eu quero dar aí a sua fala final, né? Porque eu não sei se a gente tem, se o Instagram vai fechar a nossa live com algum tempo. Então, o senhor pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. E eu quero também agradecer a todos que estão ligadinhos aí conosco e que, porventura, falaram, curtiram, comentaram. Eu não tive como fazer esse acompanhamento, porque a gente precisava sugar até, né, o osso para que a gente pudesse ter esse conhecimento que salva o nosso futuro. Para você que é do Amapá, busque conhecimento, somente buscando a verdade, você vai se engajar nessa luta e vai entender a grandiosidade que é essa possibilidade que está aí, às portas. E você também vai entender o crime que é se nós não tivermos essa exploração. O crime é enterrar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Somos nós que temos que nos movimentar e buscar o que é nosso. Doutor Exílio. Bom, minhas palavras finais, eu deixo isso aí foi um fascículo. Como eu disse, há uns anos e anos atrás, a Vale do Rio Doce patrocinava um caderno sobre ciência que saía no Liberal, e quem coordenava isso era um amigo meu, um grande pesquisador chamado Inocêncio Goraieba. Ele é entomologista, trabalha com insetos. E ele coordena do Museu Geld, né? Uma grande fonte nossa. É um absurdo o que acontece com o Museu Geld. Eu tenho um curta-metragem que eu vou apresentar para vocês um dia que chama O Naufrágio da Ciência, né? Com relação ao que acontece hoje nas instituições públicas, que estão naufragando por falta de recursos científicos, por falta de mudança nos seus quadros. Isso tudo é importante para vocês, para o Amapá e para nós. Nós precisamos formar quadros com urgência, coisas rápidas, de conhecimento de todo o tipo. Então, nessa época, o Inocêncio, eu já fui capa há 20 anos atrás, capa de jornal aqui, porque quando eu botei aquela mapa da Carta Oceânica dizendo, olha, o homem não muda o clima do mundo. Aquilo foi um escândalo, porque o cara lá dos Estados Unidos tinha dito que o nível do mar ia subir. Eu fiz uma aposta, até hoje o nível do mar não subiu, eles não me pagaram a aposta. Então, esse amigo meu disse, Cecílio, que eu disse, rapaz, nós estamos esfriando, esses caras estão falando que está assim, dá para tu escrever um artigo sobre isso? E um artigo que tu fales uma linguagem comum? E eu disse, tá bom, vou fazer. Aí eu escrevi, eu digo, olha, eu vou escrever sobre o resfriamento global. A Amazônia será salva. Então, esse foi um fascículo, eu posso passar para vocês uma abordagem de alguns anos atrás, mostrando os principais fatores que, de fato, fazem com que nós tenhamos essas mudanças climáticas. E também, naturalmente, uma observação sobre a questão da Amazônia. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, como palavra final. Parabéns pelo movimento, certo? Porque se nós não se deixar como está, vai piorar. Então, nós temos que mudar essa realidade. E a gente só muda a realidade, certo? Agindo. Certo? Agindo. E nós temos de agir. Nós temos de agir como vocês estão fazendo. E eu estou à disposição, já dei essa pequena contribuição, modesta contribuição, muito rápida, falando tudo muito rápido. É como se eu tivesse dado um curso de geologia aqui em 40 minutos, entendeu? Tectônica de placas e tantas coisas aí que eu acho que eu até que exagerei. Mas, assim, continue nisso, porque vocês podem ter certeza. E outra coisa que a gente ouve muito falar, a questão do futuro. Olha, quando eu comecei no movimento, assim, essas questões ambientais, a gente ouvia muito, tem que educar as crianças, tem que educar as crianças. Lá nos anos 70, gente, as crianças lá das primeiras conferências já estão velhos hoje e não mudou nada. Nós temos que educar adulto. Eu passei a trabalhar a educação ambiental de adulto, desse modo informal, entendeu? O adulto é que tem que ser educado, porque a criança, essa criança é maravilhosa com o celular. Claro, ela viu o pai com o celular na mão, pô. Então, criança, aprende com o adulto. E quem é o péssimo nessa questão ambiental é o adulto. Como você falou, do lixo, de tudo que o adulto faz. A criança faz igual. Então, não adianta. As crianças da década de 80, né, já estão velhos hoje. E não mudou nada. Pelo contrário,
continuo com a mesma coisa. Não tem coleta seletiva, gente. Nós não separamos o plástico do vidro do lixo orgânico em casa. Então, parabéns, sejam assim, continuem assim, certo? Porque, de fato, como você falou, a ciência está aí para ajudar, certo? Vamos aprender a viver com os extremos climáticos, os grandes problemas climáticos, as grandes mudanças, as grandes questões que acontecem. Vamos aprender a conviver com ela, porque nós não vamos mudar a natureza. Nós não vamos diminuir a seca, nós não vamos diminuir a inundação, nós não vamos diminuir a chuva, nós não vamos aumentar a chuva. Não tem isso, certo? Os ciclos estão aí, se repetindo. Existe uma evolução? O CO2 tem, sim, claro. Se o cara polui, se o cara joga, né, sujeira no ar, tem isso. Então, gente, uma boa noite. Minha palavra é só de estímulo e agradecimento por participar desse processo. Tá bom? Muito obrigada, doutor Hercílio. E nós, em nome do Movimento Petróleo do Amapá Já, também agradecemos demais a sua disponibilidade em dar aula para nós. E eu espero que essa live ela se espalhe, né? Mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, porque o conhecimento verdadeiro é o que liberta e que faz a gente se desenvolver como Estado, como nação. Então, a nossa nação precisa de cientistas independentes como o senhor, que realmente se interessam em transmitir a verdade, mesmo que ela seja uma verdade incômoda, né? Então, nós estamos aqui para salvar a nossa sobrevivência nesse lugar, e não para salvar o planeta. A gente precisa botar o lixo no lixo, a gente precisa reciclar, né? A gente precisa ter saneamento básico. Se a gente conseguir fazer o beabá, já está ótimo. Se a gente conseguir se preparar para aquilo que a gente não pode impedir, já está ótimo. Então, quero dizer que o nosso movimento ele é a favor do meio ambiente, sim, e ele é a favor também da melhor vida que o ser humano possa ter. E eu, como cristã, sei que Deus deu para o homem todos os recursos possíveis e imagináveis para que o homem tenha uma vida tranquila, uma vida saudável, onde não lhe falte nada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Eva.